Bom, eu vou falar especificamente de uma solução específica para tratamento de rejeitos, chamada EcoTails. Isso com o advento aí das condições e aspectos ambientais, naturais aí, relacionados às questões de acidentes, às questões de barragem e a simplificação de tecnologias para suprir algumas demandas, né? Só reforçando, meu nome é Alexandre Arruda, eu sou Sales Manager na FLSmith Brasil, tá? Para as tecnologias de separação e desaguamento, tá? Estou 11 anos na companhia, sou formado em engenharia mecânica com pós-graduação em marketing e vendas, e aí meu contato caso a gente avance para futuras discussões, tá? Eu costumo alertar rapidamente a questão do safety share, vamos todos estar seguros aí nessa fase de pandemia. Espero que a gente cesse logo essa questão para que estejamos todos livres aí para desempenharmos nosso trabalho tal qual antes da própria pandemia, tá? Aqui basicamente eu trago uma solução chamada EcoTails, tá? Ela vem para cooperar e vem para simplificar, né, processos de desaguamento, processos de tratamento de rejeitos, para tentar de alguma forma reduzir o grau de investimento e o grau de operacionalidade, né, quando da sua operação. Então, nós basicamente estamos restritos aí a uma comistura de produtos para simplificar o arranjo físico ou a infraestrutura das grandes mineradoras, né? Então, eu cito basicamente a questão dos resíduos fortes e estáveis, tá? A questão da água, como âmbito das condições ambientais, hoje com sua escassez também é um ponto primordial, uma prioridade zero, e a sustentabilidade com que se trata essas questões nos dias de hoje, tá? Que basicamente, o que é EcoTails? EcoTails envolve uma mistura específica de estéreo com rejeitos desaguados, tá? De acordo com um determinado processo, tá? Claro, dependendo do clima, da geotecnia e da geoquímica. Isso vem informar o que designamos como GeoWaste, tá? Estável. Isso provando que toda a composição ela pode ser transportável, trafegável e pode ter uma questão de redução de infraestrutura, sobre a qual essa é a prioridade do EcoTails, tá? Então, a FLSmith hoje ela tem totais condições, sendo o único AM com todas as soluções tecnológicas específicas para incorporar um projeto do ramo mineral para esse propósito. Então, a FLSmith, por si só, ela está amplamente e inteiramente disponível para estudos de viabilidade, trade-offs e assim por diante, caso apareçam, né, os projetos em si, com esse mesmo propósito, né, de funcional. Então, vocês podem submeter as nossas análises internas para que atendamos de forma apropriada e consistente, né, essas demandas originárias, né, com o advento desses grandes acidentes de barragens e na simplificação dos projetos, dada a importância nos dias atuais. Então, o EcoTails, repetindo, é uma operação eficiente e combinada de rejeitos filtrados e rochas estéreo misturada em trânsito, tá? Esse material combinado, o resultado dele, a gente designou, como falei anteriormente, como GeoWaste, tá? Como opera? Esses rejeitos preenchem um espaço vazio entre partículas de rocha para reduzir a oportunidade de fluxo. Havendo também uma drenagem de rocha ácida reduzida, com partículas grosseiras de estéreo, fornecendo assim uma resistência de cisalhamento e mantendo uma estabilidade, ou seja, mantendo um reforço físico para que essa combinação permaneça firme em determinado local. Benefícios. Eliminação de barragens é o mais importante. Esse é um tema muito escutado hoje no ramo mineral, no processo mineral. O menor consumo de água, né, como a gente tem falado bastante como prioridade, e sua escassez também nos dias atuais, tá? Uma reduzida drenagem de rocha ácida, como nós sabemos, do grau mineral onde se aproveita esse estéreo, né? Então, toda uma análise é feita em cima da rocha que vai proporcionar, de fato, essa mistura com o rejeito filtrado. Um custo, ou menos isso, no caso, em termos de acidentes ou em termos de possibilidades de riscos, né, de acidentes, com custos mais baixos, tá? E um fator importante é uma infraestrutura, né, um espaço físico, chamamos de footprint, mais reduzido. Isso certamente vai impactar
numa diminuição ou simplificação do grau de investimento no processo mineral. Aqui, basicamente, eu cito, né, uma parceria feita com a Gold Corp para desenvolver esse sistema, né, onde vai fornecer justamente essa solução de rejeito totalmente integrada ao se misturar com os estéreos e rejeitos secos. Então, um ponto importante é que a água está sempre pautada nesse sistema, nesses desenvolvimentos, como fator zero, como prioridade zero na análise de qualquer empreendimento, tá? Pegando uma logística de processo, em processos antigos, onde você se ataca somente operações unitárias específicas, por exemplo, espessamento, você tem um uso de água bastante apropriado, abrangente, numa escala aqui de 65%. Na parte do desaguamento, uma operação unitária estritamente posterior, né, ao espessamento, aí você vai entregar um produto relativamente mais consistente sob o ponto de vista da sua robustez e da sua umidade particular. E aí você, nessa combinação, no transporte disso que você recicla, chegando no geowaste, que é a combinação dos rejeitos secos, dos rejeitos desaguados com o estéreo, você vai ter um percentual de água amplamente reduzido, tá? Então, aqui eu cito basicamente essa questão ambiental relacionada à água como pontos de análises importantes nesse sentido, tá? E aqui, como características desse desenvolvimento, foca-se também no cronograma de permissão aprimorado, tá? O fechamento precoce ou progressivo de certas infraestruturas, como barragens, por exemplo, taxas mais baixas de difusão de oxigênio na composição onde o rejeito filtrado vai se misturar com o estéreo, onde basicamente ele preenche camadas de oxigênio, ou seja, ela recupera espaço físico, reduzindo assim o layout do investimento, reduzindo assim o footprint e, consequentemente, o investimento total, o CAPEX, isso impactando também no custo operacional no futuro. O mais importante, que é sem a barragem de rejeitos, tá? E tem também uma melhor resistência à permeabilidade, isso levando em consideração a análise geotécnica. Aqui um breve resumo por que a Gold Corp fez essa parceria com a FL Smith. Naturalmente, a FL Smith, como eu citei anteriormente, ela dispõe de todas as tecnologias para atender o fluxograma mineral. Esse é o grande diferencial da FL Smith, onde ela ataca desde a fase de lavra, o seu processamento inicial, até a entrega do produto final ou o rejeito, o descarte, que é o foco da nossa apresentação. Via de regra, e como exemplo padrão aí para case atual, podemos citar que a FL Smith forneceu, né, o maior equipamento, a maior parte do equipamento para uma recente mina em Eleonore, da Gold Corp, no norte de Quebec, incluindo 3 grandes filtros prensas automáticos para exatamente o processo de filtrado. A Gold Corp, como citei anteriormente, ela foca um sistema para incorporar equipamentos de alta capacidade, tá, para você reduzir o quantitativo de equipamentos e, por consequência, né, adotar e gerar estratégias básicas, né, para você simplificar o projeto, muitas vezes como uma empresa de backup, uma empresa de engenharia amarrada, né, ao processo, para chegar à melhor solução possível. Aqui eu cito um breve exemplo básico da composição aqui do produto transportável, já numa condição misturada, o rejeito desaguado com o estéreo, tá? Citando basicamente um case com filtros prensas de alta capacidade, recém-desenvolvidos pela FL Smith, com placas de 5 por 3 metros. Aqui eu cito um grau de produção de 30 milhões de toneladas por dia de rejeitos saturados, a uma concentração de 18% de sólidos, tá? Esse é o rejeito desaguado que vai ser entregue ao processo. No geowaste, eu vou misturar esse rejeito com o estéreo para chegarmos a uma condição mais seca e mais transportável, tá? Então, hoje há uma condição específica da FL Smith em se tratar e se testar esse produto em função das demandas existentes atualmente. A partir, de certa forma, com um projeto piloto, que isso também a gente pode abordar
dependendo do caso, dependendo do processo. Aqui, basicamente, eu cito uma logística na qual vai ter a composição do EcoTails, onde nós temos os rejeitos desaguados, que normalmente é saturado, tem uma baixa resistência ao cisalhamento, uma baixa permeabilidade e, teoricamente, alguns problemas de estabilidade física. Daí o advento, daí a chegada do EcoTails para eliminar essas condições com a combinação do que chamamos de waste rock, normalmente insaturado, com alta resistência à estabilidade, alta permeabilidade e sabe lidar também com condições de oxidação e lixiviação. Aí chegaremos ao GeoWaste, que é o propósito do EcoTails, gerando assim riscos reduzidos, o mais importante, sem barragens de rejeitos, uma redução na infraestrutura do projeto, a recuperação progressiva de água, né, como citamos anteriormente, e o material de cobertura para fechamento. Tá? Aqui eu cito um exemplo, um fluxograma numérico, partindo de um processo inicial do tratamento do rejeito a partir de um espessamento. Por consequência, a rota direciona a um sistema de filtragem. Aqui eu entrego uma polpa a 55% de sólidos, entrego na filtragem, que deságua com a torta com 82% de sólidos, e aí na condição da mistura, no curso do transporte até o seu empilhamento, rejeito desaguado versus estéreo, eu chego aqui numa condição de 98% de sólidos, ou seja, 2% de água apenas. Tá? E aqui é um circuito esquemático na entrega do que eu me propus a fazer, do que o processo se propôs a fazer, com 1% de umidade no produto entregue e disposto, ou seja, empilhado ao seu destino. Aqui eu cito um exemplo gráfico, no caso, né, da mistura, do que se espera em termos de umidade, a força geotécnica e a redução do custo, que é tão importante quanto, a partir de equipamentos robustos, equipamentos de altas capacidades da FL Smith, com a injeção, né, com a inserção dos filtros prensa FL Smith como solução tecnológica. Aqui, basicamente, eu mostro o fluxograma, um teor mais didático, tá? Partindo do espessamento, uma sequência de filtragem, até a entrega da torta do filtro num transportador de correias, esse curso onde nós aplicamos o GeoWaste, ou estéreo seco, para fazer a combinação com a filtragem até a chegada do produto ao seu destino empilhado, já numa condição extremamente seca. Esse é o objetivo primário do EcoTails. E aí, repetindo, né, as condições que eu citei anteriormente, em termos tecnológicos, nós fechamos o fluxograma com todos os equipamentos, desde o início do processamento mineral de rejeitos até a entrega do rejeito seco, no caso, né, ao seu local de empilhamento, com as empilhadeiras, no caso, naturais aí, com propriedade tecnológica da FL Smith. Aqui eu cito também uma particularidade do sistema como um todo, na entrega do produto que se propõe a gerar, tá? E o GeoWaste, tipicamente, ele pode aumentar a altura do empilhamento entre 20 e 50 metros, dada a sua consistência, né, ao que o material é entregue, em termos de empilhamento. Então, você consegue otimizar, de certa forma, o arranjo físico apropriado na chegada do estéreo misturado com rejeito filtrado ou rejeito desaguado. Em suma, essa tecnologia, que chamamos de filtragem rápida, ela aumenta, de certa forma, o processo ou a velocidade de filtragem, permitindo que maiores volumes de rejeitos sejam manuseados em menos tempo. Então, o tempo também é muito importante nesse quesito. As tortas dos filtros com alto teor de umidade também são misturadas com resíduos de rocha para fornecer a resistência geotécnica necessária para o empilhamento, ou seja, deixando o produto mais consistente, com uma consistência adequada para o seu empilhamento ou para atender uma projeção angular, por exemplo, no espaço projetado pelo projeto, pela engenharia que está participando também
do empreendimento. E as estações de bitagem fixas e imóveis configuradas também para processar os resíduos de rocha, para uma mistura eficiente também é importante, tá? Juntando-se à gama completa de equipamentos de manuseio de materiais que a FLSmith dispõe e, por conseguinte, a questão de controle. Nós temos também a parte direcionada ao Book Expert, é uma solução única aí que se concentra na operação otimizada e não tripulada de equipamentos de empilhamento. Então, hoje há um quesito importante que é o controle remoto também de algumas operações, e a FLSmith veio para preencher essa última demanda no processo mineral com projetos dessa magnitude. Aqui é um exemplo básico em termos de simplificação de escopo físico, onde na mesma toada em termos de produção, eu inicio só no processo de filtragem com 36 filtros, numa condição fictícia, e aí já aplicando um filtro, né, de alta capacidade, eu reduzo pela metade, 18, e se considerando já a aplicação do EcoTails, eu elimino uma questão primária em termos de conceito de filtragem, eliminando as membranas, e o sopro de ar também de uma forma mais reduzida, e aí eu simplifico uma condição numérica de filtragem, ou de filtros para aplicação, para 9, ou seja, eu quebro em 1/4 um escopo de filtragem primário ou inicial, se compararmos com a questão do EcoTails. Em suma, ao final nós teremos as pilhas de rejeitos secos, tá? Onde é o propósito final para dispor esse material se descarte no processamento mineral, tá? E algumas particularidades citadas aqui nos quadros. Em suma, eu procurei relativizar ou simplificar aqui os pontos principais, confrontando basicamente a recirculação de mais que 90% de água, tá, no processo mineral, a eliminação dos riscos de fluxos catastróficos, né, de rejeitos quando uma barragem de rejeitos falha, tá? Nós chamamos aí de Tailings Storage Facility. O empilhamento seguro, por se ter uma torta ou um produto consistente na combinação dos rejeitos desaguados como o estéreo, mesmo em áreas de alta atividade sísmica, tá? Essa questão de relevo, essa questão geográfica também, ela é estudada no trade-off, ou nos estudos de viabilidade da FLSmith, tá? E a redução do risco de contaminação das águas subterrâneas por infiltração, também um tópico bastante evidente. E, por último, uma redução do layout de armazenamento em 50%, tá? Permitindo uma rápida reabilitação ao se aproximar do fechamento da mina. Então, uma preocupação também de forma primária, de forma evidente, é a questão da sustentabilidade, tá? Tirando essas questões oriundas das preocupações de acidentes, da recuperação de água, da escassez da água, nós temos também essa mentalidade, essa consciência da sustentabilidade nos processos minerais, haja visto que o ramo mineral ela está muito visada, né, em termos de segmentos industriais. Então, cada desenvolvimento, cada melhoria no processo, ela acaba ficando evidenciada, ficando propagada, e isso, de certa forma, monitorada pelos órgãos ambientais para que se haja a habilidade, para que se dê a permissão da aceleração dos investimentos de forma segura. Por fim, né, nós temos algumas barreiras, tá? Isso, por ser uma condição inovadora, né, nós temos a questão de despesa, que também é tratada nos estudos de trade-off, tá? A questão dos investimentos, né, as mineradoras estão propícias a fazer esses estudos, então estamos disponíveis a auxiliá-los aí de uma forma segura, para que esse projeto não fique apenas no papel e saia para um direcionamento executivo, um direcionamento de execução, tá? E aí a empregabilidade de tecnologias também são importantes, tá? Para provar esse valor comercial, para provar o ganho do investimento, que é um investimento, de certa forma, robusto, dependendo, é claro, do índice, do grau de demanda ao que se quer produzir, tá? E o estudo também dos riscos pelo qual essa condição do EcoTails vai se apresentar
ao mercado, tá? Claro, de uma forma transparente e compartilhada com os estudos cliente via cliente. Aqui, para demonstrar na prática o que eu falei anteriormente na apresentação, eu vou projetar um breve vídeo, uma animação que vai refletir exatamente essa logística de apresentação que eu acabei de passar para os senhores. A real cornerstone of our strategy and obviously a sustainability vision in our environmental impact. One of the really exciting things is that once we have, it has very broad across the portfolio and into the wider. This is where we're blending waste filtered processed tails. We use a process to recover the water from and recycle that back into the process from fast filtering with flight on a conveyor to products. We create a product that's sustainable than tailings alone. EcoTails, the total footprint of, by combining two of the major, being both the tailings facility into a single facility. Project is undergoing up, which is due in early 2018. After completed, we'll go for financial feasibility study, but parallel track, we're also going to be a 25% mosquito in Mexico as the industry in terms of this. And we would like to be in a position, the elimination of wet tailings for the future. And we believe with others that that's a possibility. Então, a apresentação encerra com esse vídeo, reforçando o propósito das palestras, né? A questão, o próprio nome diz, OPEX 2020, visando a sustentabilidade com uma análise restrita, né, específica, com muita atenção no investimento, no grau de investimento, está dando atenção bastante importante para todos os clientes. Então, a Eferesmit está amplamente, inteiramente disponível a abordar esses temas para facilitar o processo mineral das grandes mineradoras no Brasil e qualquer necessidade adicional que possa surgir no âmbito do processo mineral. Então, nós ficamos totalmente à disposição. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar presente com essas grandes empresas, juntamente com as grandes mineradoras, e o contato se faz aí no nosso link da Eferesmit. Eu, particularmente, o Alexandre Arruda, estou disponível também para maiores esclarecimentos e dúvidas que possam surgir.